É uma vergonha muito grande você ter escravatura. Quanto mais você aprende sobre ela, não tem como você não sofrer junto. Qualquer ser humano que começa a aprender, é difícil você falar, puxa vida, a gente fazia isso. Eu li até através dos olhos da princesa Isabel, via que ela sentia quando via as crianças e, poxa, você nasce em escravatura, condenação daquela criança, aquela vida de servidão, é uma coisa que te prende no espírito, na alma, de uma tal maneira. Ela falou assim, eu vou fazer de tudo. E fez de tudo mesmo. E eu tenho certeza que se houvesse apoiamento político, haveria um plano, mas não havia apoiamento político. Mas, dito isso, para a sobrevivência política do regime, não foi uma boa decisão. Mas ela falou assim, dane-se o regime, eu vou pela humanidade. Do ponto de vista de analista político e de manutenção de regime, ela fez a coisa errada. Do ponto de vista humanitário, ela fez a coisa certa. Isabel do Brasil, a Redentora, foi a princesa imperial e herdeira do trono do Império do Brasil, regente do Império por 3 ocasiões diferentes, sendo que em uma delas, em 1888, assinou a Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil. Era a filha mais velha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina, que após a morte de seus 2 irmãos homens ainda na infância, foi reconhecida como herdeira de seu pai. O fato de ser mulher, seu forte catolicismo e casamento com um príncipe estrangeiro foram vistas como impedimentos contra ela, juntamente com a emancipação dos escravos, que gerou descontentamento entre a elite brasileira da época. No programa Tubino Entrevista de hoje, falaremos um pouquinho da vida dessa heroína brasileira, a Princesa Isabel. Olá, você que já nos acompanha pelo canal Tubino Entrevista, bem-vindo a você que está chegando agora e conhecendo o nosso trabalho de pesquisa. Não esqueça aí de inscrever-se no nosso canal, deixar os seus comentários, e divulgar aos seus amigos, pois isso ajuda a aumentar a relevância do nosso trabalho de pesquisa. O nosso muito obrigado a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária, essa parceria de sucesso, que nos ajuda a chegar quinzenalmente até vocês, sempre com assunto de maior relevância para o nosso crescimento pessoal, espiritual e também nosso crescimento social, Hoje o nosso assunto é a nossa heroína brasileira, a Princesa Isabel. Vamos falar um pouquinho sobre essa princesa que deixou esse legado tão grande de fé, liberdade e devoção ao povo brasileiro. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon foi a nossa respeitada Princesa Isabel. A morte de seus 2 irmãos homens a fez a herdeira de Dom Pedro, mas ela nunca chegou a assumir o trono do Brasil. Com a tomada da República, a família imperial brasileira foi exilada e teve que escapar do país. Mas como ela passou o resto da sua vida? O que ela fez? Como morreu? Esse é nosso assunto de hoje e contamos com você até o final do vídeo. A própria personalidade da Princesa Isabel a distanciou da política durante quase toda a vida. Ela realmente optou e parecia muito satisfeita com uma vida calma e doméstica, longe de decisões políticas. Além disso, apesar de a sua educação ter sido bem ampla, ela jamais foi preparada para assumir o trono. Isabel se casou em 1864, aos 18 anos, com o príncipe francês Gaston d'Orléans, com quem teve 4 filhos, Luísa Vitória, Pedro, Luís e Antônio. O marido da princesa não era muito apreciado na corte brasileira. O fato de ele ser surdo e falar português muito mal gerava muitos incômodos na época. Durante o Império, a princesa serviu 3 vezes como regente enquanto o imperador, seu pai, viajava pelo exterior. E como sabemos, Isabel promoveu a abolição da escravidão durante sua 3ª e última regência, e acabou assinando a Lei Áurea em 1888, aos 42 anos de idade. Mas em novembro de 89, quando os republicanos proclamaram o fim do Império do Brasil, todos os envolvidos com o antigo regime partiram para o exílio na Europa. A família imperial chegou em Portugal depois de uma viagem de 22 dias. Após chegar ao velho continente, a nobre princesa nunca mais retornaria ao Brasil. Sua mãe, Imperatriz Teresa Cristina, estava com a saúde abalada pelos recentes eventos e pela viagem cansativa.
3 semanas após voltar para a Europa, fugindo das terras americanas, a imperatriz faleceu. A princesa Isabel entristeceu profundamente e passou muito mal durante o funeral de sua mãe, tendo desmaiado e precisado de atendimento médico. Para a família em geral, a perda da matriarca foi um grande trauma. Alguns meses depois, Isabel soube do corte da pensão para a família imperial, por parte do governo brasileiro. Sem renda, Isabel partiu com o marido, príncipe Gastão, para uma vila particular, um tipo de condomínio fechado, que era bem mais barato que o hotel onde se hospedaram. Mas felizmente, os dois começaram a receber uma mesada generosa do tio de Gastão, Francisco, príncipe da França. Quando Dom Pedro morreu, 2 anos após o exílio, Isabel tinha 45 anos e passou a ser reconhecida pelos monarquistas como a imperatriz. Ela acabou sendo cotada por movimentos que pediam a volta da monarquia no Brasil, mas recusou-se através de uma carta, argumentando que seu pai seria contra. Enquanto isso, suas propriedades no Brasil foram vendidas e o dinheiro foi usado para pagar as dívidas de seu pai na Europa. Embora os brasileiros nunca tenham aceitado o fato de a princesa ser casada com um estrangeiro, essa relação foi essencial durante o exílio. Isso porque, financeiramente, os primeiros anos longe do Brasil foram muito difíceis. No entanto, o que ajudou a família de Isabel foi a herança recebida após a morte de seu sogro, que rendeu uma estabilidade financeira. Nesse tempo, a princesa se dedicou a trabalhos de caridade relacionados à Igreja Católica. O casal comprou o Castelo d'O, na Normândia, onde viveu até os seus dias finais. O local era inclusive mobiliado com itens de decoração vindos diretamente do Brasil. Eles tinham uma vida tranquila, mas a morte de 2 de seus filhos, Antônio e Luís, causaram muita dor a Isabel, que na época tinha 74 anos. Muito deprimida, a princesa começou a sofrer com uma saúde física e emocional deteriorada, e em 1921 ela mal conseguia andar. Nessa época, o governo republicano brasileiro revogou o banimento da família imperial, e embora fosse seu desejo, Isabel estava doente demais para viajar. Nossa princesa acabou morrendo aos 75 anos de idade, em novembro de 1921, 32 anos após a instalação da República Brasileira. Ela foi enterrada inicialmente no mausoléu da família na França, e depois de um ano, seu marido foi enterrado ao seu lado. Os restos do casal foram repatriados para o Brasil em 1953 e reenterrados em 1971 na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, ao lado de Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina. Em 2013, o arcebispo do Rio de Janeiro, a autoridade máxima da região, recebeu oficialmente um pedido de abertura para o processo de beatificação da princesa. Os que defendem a beatificação usam em seus argumentos o fato de Isabel do Brasil ter tido um papel fundamental na abolição da escravatura, sancionando a Lei Áurea, ter virtudes reconhecidas por diversos países e também por receber a Rosa de Ouro do Vaticano. O processo ainda se encontra em andamento. A princesa Isabel e sua devoção a Nossa Senhora Aparecida é emocionante e pouco conhecida. A devoção a Nossa Senhora está enraizada na alma brasileira desde o início de nossa colonização. Na travessia para novas terras a serem descobertas, se fazendo acompanhar por diversos freis franciscanos, a missa era realizada diariamente. Cabral trazia consigo uma imagem de pedra de Nossa Senhora da Esperança, que esteve no altar da primeira missa celebrada no Brasil por Frei Henrique de Coimbra. Esses são alguns dos muitos exemplos de amor filial que portugueses e brasileiros sempre devotaram a Nossa Senhora, e no decorrer da história, essa relação foi crescendo cada vez mais. A história das graças alcançadas através de Nossa Senhora ao povo brasileiro, principalmente a partir do seu santuário em Aparecida, aumentou em muito a fé e a devoção à Virgem Maria.
princesa Isabel nasceu em 1846. A história de Nossa Senhora Aparecida tem fatos curiosos sobre a passagem da princesa Isabel na cidade de Aparecida, no estado de São Paulo. No ano de 1857, o escravo Zacarias fugiu do Paraná, indo para Bananal, cidade de São Paulo, sendo preso e algemado. Ao passar pela capela de Aparecida, pediu ao feitor a licença de ver Nossa Senhora Aparecida, que o permitiu. De joelhos, com os braços algemados, fez uma oração, clamando por liberdade. A corrente caiu, tinindo no chão. Foi um dos primeiros milagres conhecidos de Nossa Senhora Aparecida a ficar conhecido pelas vilas vizinhas e pela província. Quando aconteceu o milagre da libertação de Zacarias, todos os escravos tinham a esperança de também serem libertos. Outro escravo conseguiu autorização do feitor para entrar na capela. Rezou e fez o mesmo pedido, mas as correntes não se abriram. Ficou triste e decepcionado por não ter alcançado o milagre. Levantou-se e, descendo a antiga Rua da Calçada, hoje ladeira Monte Carmelo, no centro de Aparecida, viu a comitiva real. O escravo ajoelhou-se e pediu a bênção da princesa Isabel, que ordenou que o escravo fosse posto em liberdade. As correntes não caíram no chão como do escravo Zacarias, mas Nossa Senhora fez com que a princesa fosse tocada pelo gesto do escravo e lhe concedesse a liberdade. No final de 1863, o imperador Dom Pedro II começou a procurar um marido para ela, e dessa busca saiu o casamento da princesa com um representante da nobreza francesa, Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, o Conde de. O casamento aconteceu em 1864, quando a princesa tinha 18 anos completos. A princesa Isabel tinha o sonho de ser mãe de um menino que herdasse o trono do Brasil. Em dezembro de 1868, sendo devota de Nossa Senhora Aparecida, ela ofereceu um rico manto cravejado com 21 brilhantes, que representavam as 21 províncias do Império e a capital. Com o objetivo de ser mãe, a princesa Isabel sofreu vários abortos e a primeira gravidez, que conseguiu levar até os 9 meses, o parto foi difícil e muito doloroso. Foi um momento de muita tristeza e dor, mas como era persistente e devota de Nossa Senhora Aparecida, a princesa Isabel pediu com muita fé o favor da Virgem Maria de lhe conceder um filho. Buscando tratamento médico para que pudesse engravidar, recorreu às águas termais da estância de Caxambu, em Minas Gerais. De lá, a princesa e seu esposo se dirigiram à Aparecida para rezar a Nossa Senhora, suplicando pela graça de gerar um herdeiro. Um ano após perder a filha, no dia 15 de outubro de 1875, após 13 horas de trabalho de parto, nasceu Dom Pedro de Alcântara. Nos anos seguintes, a realeza brasileira ganhou outros 2 herdeiros, Dom Luís Maria e Dom Antônio. Por 2 vezes durante o Império, a princesa se fez romeira de Nossa Senhora Aparecida e a presenteou. O voto feito para Nossa Senhora era o de oferecer um manto e uma coroa. O manto ela já havia doado, e alguns anos depois, a princesa Isabel pediu a ourives da corte que fizesse uma réplica em miniatura da coroa que ela usaria quando assumisse o trono brasileiro. Mas somente em 1888 foi que a princesa conseguiu retornar à Aparecida e cumprir seu voto, levando consigo uma coroa feita com 300 gramas de ouro 24 quilates, tendo 14 centímetros de altura e 11 de largura, sendo cravejada com 40 diamantes.
fez a oferta da coroa e deixou um bilhete junto que dizia: Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu e te dou tão pobre presente, que é uma coroa que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Saindo de Aparecida, retornando ao Rio de Janeiro, a lei da abolição havia passado no Senado. A princesa Isabel governou o Brasil por 3 vezes. Estava no seu 3º governo quando, no dia 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no país, mesmo sabendo que perderia o apoio da aristocracia, que era o último sustentáculo da monarquia. Mas a princesa Isabel não titubeou e disse: é agora ou nunca. O barão de Cotegipe, que ao cumprimentá-la pelo ato, disse que a regente libertou uma raça, mas perdeu o trono. A princesa também foi categórica. 1000 tronos tivesse, 1000 tronos daria para libertar os escravos do Brasil. Por esse motivo nobre, o Papa Leão XIII lhe concedeu em 28 de setembro de 1888 a Rosa de Ouro, sendo a única brasileira a receber esta homenagem. Em 8 de setembro de 1904, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi coroada com a coroa oferecida pela princesa Isabel, após um decreto do Papa Pio X. Em uma celebração solene em praça pública, Nossa Senhora Aparecida passou a ser considerada a Rainha do Brasil. Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha e Padroeira do Brasil em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Linda essa história, né? Lindo esse legado de devoção, de fé, de liberdade que a princesa Isabel deixa a todos os brasileiros, né? Corrigindo essa injustiça da escravidão de tantos anos no país, mesmo abrindo mão de seu trono para que isso pudesse realmente acontecer. O nosso muito obrigado, então, a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar os seus comentários aí e divulgar aos seus amigos o nosso trabalho. Até a próxima!